Olá, pessoal. Mais uma aula. Então, só para nos situarmos no tempo e no espaço, capítulo 1, agora aula 3. Uma aplicação da aula anterior, que foi conjuntos dos divisores naturais. Você já ouviu, com certeza sim, mas você lembra lá dos anos fundamentais, anos iniciais, que você falou em mínimo múltiplo comum, máximo divisor comum? Ah, mas isso cai numa prova de vestibular ou do Enem? E muito. É lógico que na sua prova não vai cair simplesmente calcule, determine, mas tem uma contextualização que você tem que diferenciar para saber quando você aplica um e quando você aplica o outro. Quando temos a caracterização do mínimo múltiplo comum, o que indica dentro do texto, dentro da questão, que você vai aplicar mínimo múltiplo comum naquela questão. Observe uma situação. Vamos supor que 3 pessoas se encontrem de 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses, de 5 em 5 meses. Então, eu vou encontrar com uma pessoa de 3 em 3 meses, com uma segunda pessoa de 4 em 4 meses, e com uma terceira pessoa eu encontro com ela de 5 em 5 meses. Sabe o que ocorreu? Hoje coincidiu. Hoje eu encontrei com as 3 pessoas ao mesmo tempo. Quando que isso vai ocorrer novamente? O que você tem caracterizado nessa situação? Nesta situação, você tem caracterizado o que nós chamamos de uma repetição. Repetição. Os encontros se repetem de 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses, de 5 em 5 meses. Um paciente toma um remédio de 6 em 6 horas, de 8 em 8 horas, de 10 em 10 horas. 3 rapazes dão volta em torno da pista de 20 em 20 minutos, de 22 em 22 minutos, de 30 em 30 minutos. Então, sempre que houver uma repetição, a repetição indica para nós múltiplos. Múltiplos. E aí está caracterizado a aplicação do mínimo múltiplo comum. E como se obtém mínimo múltiplo comum? Fácil. Pega os elementos de 3 em 3, de 4 em 4, de 5 em 5 e vai mais uma vez decompô-los. Só que você vai decompô-los simultaneamente até chegar no 1. Como assim? Se eu decompor por 2, o 3 não é divisível por 2, repete. O 4 por 2 dá 2, o 5 não é por 2, repete. Novamente por 2, o 3 não é divisível, repete. O 2 por 2 dá 1, ó, aqui já chegou no 1. E o 5 não é divisível por 2, repete. Mas ninguém é divisível por 2, então por 3. O 3 dá 1, olha aí, outro que chegou no 1. E o 5 não é divisível por 3, repete. E o 5 sobrou, só será divisível por ele mesmo, e dá 1. Então, o mínimo múltiplo comum, caracterizado pela repetição, você encontra decompondo todos os elementos até que eles cheguem no 1. Então, aqui, no final, você terá que o mínimo múltiplo comum entre eles, 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12, vezes 5, 60. 60 o quê? Veja que os encontros eram de 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses, de 5 em 5 meses. Se o encontro simultâneo dos 3 foi hoje, o próximo será daqui 60 meses. Por outro lado, o que caracteriza o máximo divisor comum? Aqui eu tenho uma outra situação. A prefeitura de um município tem 1.575 ingressos de cinema e 2.000 ingressos do teatro. E ela vai distribuir esses ingressos nas escolas da rede pública. Quando você tem caracterizado uma distribuição ou uma repartição ou, de uma forma mais direta, uma divisão, você vai dividir os ingressos
com as escolas. Isso caracteriza para nós divisores. E aí indica, então, calcularmos o máximo divisor comum. Às vezes, você tem pedaços de madeira e você vai dividir esses pedaços de madeiras em tamanhos iguais. Então, o que você vai fazer com os ingressos? Distribuir. O que você vai fazer com as madeiras? Repartir, dividir em pedaços. Essa distribuição, repartição, divisão, caracteriza divisores e indica calcular máximo divisor comum. Então, você vai pegar o 1575, você vai pegar o 2000 e, de novo, você vai decompor em fatores primos. Mas olha a diferença. O mínimo múltiplo comum, você decompõe todos até chegar no 1. O máximo divisor comum, não. O máximo divisor comum, você só vai pegar aqueles elementos que decompõem ao mesmo tempo, que decompõem simultaneamente os elementos dados. Então, diga para mim um elemento, um fator primo, que decompõe ao mesmo tempo o 1575 e o 2000. Aí só uma dica que você deve ter observado. Se termina em 0, termina em 5, então é divisível por 5. Termina em 0, termina em 5, é divisível por 5. 1575 dividido por 5 dá 315. 2000 dividido por 5 dá 400. Mais uma vez, se termina em 0, termina em 5, é divisível por 5. 315 por 5 dá 63. 400 por 5 dá 80. Agora, diga para mim, um elemento que decomponha tem que ser ao mesmo tempo o 63 e o 80. Que decompõe, não tem. Um divisor comum até teria que seria o 1. O 1 é divisor comum, mas o 1 não decompõe. Um elemento que decompõe ao mesmo tempo o 63 e o 80, não tem. Significa que acabou. Significa que aqui eu tenho o máximo divisor comum. 5 vezes 5, 25. Agora, 25 o quê? Associa. De 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses, de 5 em 5 meses, o próximo encontro simultâneo, 60 meses. 1575 ingressos, 2000 ingressos. Então, 25 ingressos. Então, cada escola receberá 25 ingressos. E só para finalizar, e se eu quisesse saber a quantidade de escolas que serão contempladas? Você poderia até pensar, eu sei que cada escola vai receber 25 ingressos? Sim. Então eu pego o total de ingressos, eu tenho 1.575 de cinema, eu tenho 2.000 de teatro, então eu tenho 3.575 ingressos no total. Eu vou dividir de 25 em 25 para cada escola. Aí eu divido por 25 e eu sei a quantidade de escola. Perfeito! Só que não precisa. Essa conta já foi feita. Quer ver onde? Esses 1.575 ingressos, divididos de 25 em 25, vão contemplar 63 escolas. Esses 2.000 ingressos, divididos em 25 em 25, vão contemplar 80 escolas. Então, se eu quiser saber o total de escolas contempladas, 63 mais 80 dá 143 escolas. Se você está com dúvida, pega o total, 2.000 com 1.575, 3.575 ingressos no total. Eu vou dividir de 25 em 25, se você dividir, dá 143. 143 escolas contempladas, cada uma delas recebendo 25 ingressos. Então, compare. Quando que eu aplico o mínimo múltiplo comum? Quando que eu aplico o máximo divisor comum? Mínimo múltiplo comum, quando houver repetição. Eu tomo o remédio de 8 em 8 horas, de 10 em 10 horas, de 12 em 12 horas. A roda gigante dá as voltas de 30 em 30 segundos, de 20 em 20 segundos, de 15 em 15 segundos. Então, presta atenção. Repetição caracteriza múltiplos e eu calculo o mínimo múltiplo comum.
Agora, quando houver uma distribuição, uma repartição, uma divisão em partes iguais, caracteriza divisores e eu calculo o máximo divisor comum. A forma de calcular mínimo múltiplo comum, decomponho todos até chegar no 1. Máximo divisor comum, eu decomponho apenas aqueles fatores que decompõem os números dados ao mesmo tempo. Então ele tem que ser um divisor comum aos números dados ao mesmo tempo. Correto? É lógico que agora, para sacramentar esse assunto, é fundamental a aplicação. Você já está acostumando, então você tem uma lista de 10 questões sobre esse assunto para resolver. Até a próxima.